Oi, Vitória, novamente. Oi. Agora a gente vai falar sobre cada uma das moradas. Vamos agora falar de uma forma mais próxima, né? Mais experimental. Como é que se dá uma conversão, né? Então, assim, a conversão, a chave, como Santa Teresa diz, a chave para entrar neste castelo é a oração, né? A chave para entrar neste castelo é a oração. Por meio da oração, nós, né, começamos um diálogo com o Senhor e iniciamos, então, esse processo, né, como eu posso dizer, esse processo de entrar em si, né, adentrar em si. Então, a primeira coisa para você que quer entrar no castelo é uma vida de oração. Você necessita de uma vida de oração, né? De uma vida de oração séria, né? Uma vida de oração a qual você esteja comprometido com Deus, né? De rezar todos os dias, né? Mesmo que seja no começo um terço todos os dias, tudo bem, mas que isso comece, né? E vá tornando para que você comece a ter uma vida de oração pessoal com Deus, uma vida de oração interior, e que você realmente guarde o momento da sua vida, o momento do seu dia, como algo importante para você estar com aquele que te ama, estar com aquele que te quer, que te deseja, né? Jesus diz, né? E isso movia a vida de Teresa. Jesus diz: "Eu tenho sede". E Teresa desde criancinha, né? Isso é muito lindo, meu Deus do céu. Teresa desde criancinha, ela via um quadro, né? Do poço que tinha na casa dela, né? De um poço. E ela dizia assim: "Tenho sede". E Jesus deu para ela de beber, para que ela desse a ele de beber, né? É isso aqui, você entra muito na espiritualidade dela, junto com Teresinha do Menino Jesus, que tinha muito essa questão de missionária, de querer salvar almas para saciar a sede do seu Senhor, As né? Terezas em especial, né, Gerson? Teresa de Calcutá Exatamente. também. Santa Teresa de Calcutá, né? Seu chamado foi assim: tenho sede. Então, assim, é muito legal você ver que A esse união, né? chamado, esse bradar de Deus, tenho sede, esse brado de amor, né, de um amor que não é correspondido, ele também é dito para nós. Jesus também diz para você: tenho sede, né? Eu tenho sede do seu amor. Não é só do amor de Teresa de Jesus, não é só do amor de Teresinha. Eu tenho sede do teu amor, né? Então, assim, vamos dar de beber ao nosso Senhor. Estou necessitado do nosso amor na cruz, né? Porque Que ele é ele, sedento de almas, né? Não é? exatamente, ele é aquele Deus, nosso Deus é maravilhoso. Por quê? Porque ele escolheu, né? Escolheu ter sede do nosso amor. Então, assim, você começa com a vida de oração. Começa ali, vida de oração. Vida de oração séria, tá? É, Frequência, né? Frequência, né, né? frequente, disciplina, rotina, né? Se você quer amar, você tem que ter disciplina com você mesmo, né? Ter uma vida organizada, no sentido de você se organizar para estar com Deus, né? Para ter leituras espirituais, né? Não só ler aquilo que o seu trabalho precisa, não só ler aquilo que pelo lazer você gosta, mas ler aquilo que é preciso para a sua salvação, né? Também para aumentar o seu amor por Deus. Então, a oração. Depois da oração, Santa Teresa também fala de um segundo aspecto muito importante para você entrar no castelo: autoconhecimento. A oração, ela nos faz
nos conhecer. E esse autoconhecimento, ele adentra, né, uma realidade que perpassa todo o castelo, todas as moradas. Mas no começo, eu preciso me autoconhecer para que eu possa entender por que eu preciso de Deus. Eu preciso conhecer o quanto eu sou necessitado de Deus, né? E aqui você entra, né, das pessoas que se converteram agora, né? É tão bonito, né? Porque elas viram que elas não eram nada sem Deus, né? E que elas precisavam de Deus, né? Aí você entra naquele conhecimento de si e o conhecimento de Deus. É uma realidade que está sempre presente nas conversões, né? Quer dizer, eu conheço a mim mesmo, e quando eu me conheço de verdade, eu percebo que eu preciso de Deus, que eu preciso do meu Senhor, né? Quantas almas, né, ateias largaram o ateísmo quando perceberam o quanto é louco, o quanto é antinatural viver sem Deus? Porque a natureza do homem clama pelo seu Criador, clama pelo seu Senhor. A natureza do homem necessita de Deus para que ela seja feliz, para que ela seja saciada. Porque, como eu falei, não é só Jesus que tem sede de almas. Nós temos sede de Deus, né? A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo, como diz o salmista, né? Então, sim, aqui a gente tem essa realidade. O autoconhecimento, conhece-te, aceita-te, supera-te, né, de Santo Agostinho, fantástico. E o conhecimento de Deus, que é o quê? É o conhecer a Deus, aquele momento em que eu começo a perceber quem é Deus. Quem é Deus para mim e quem é Deus no sentido objetivo e subjetivo. Para mim também como Deus verdade, né? E aquele momento aquele momento que você percebe, assim, fiquei tanto tempo sem estar próximo a essa beleza, aquele momento que você tem um choque, assim. Não posso mais perder tempo, já perdi muito tempo. Exatamente. Então, acontece o quê? Eu conheço a Deus, né? E eu digo assim, conhecimento de Deus não é separado do conhecimento da doutrina da igreja. O meu conhecimento de Deus vem junto com a doutrina da igreja, vem junto com a vida dos santos, vem junto com alguma pregação de algum padre, vem junto de algum livro espiritual, alguma coisa, né? O conselho de um amigo, mas sempre é uma conversão eclesiológica. Sempre está junto da realidade da igreja, né? As pessoas dizem, né, que é o encontro pessoal com Cristo, né? Mas é o encontro pessoal com Cristo cabeça e Cristo corpo, né? Ou seja, tanto o corpo de Cristo, né, que é a sua igreja, quanto a cabeça, né, que é o próprio Jesus. Então, ali eu me converto para fazer parte de Jesus, do seu corpo místico, né? E aqui a gente vê, as primeiras conversões são assim, né? E a gente, tendo falado desses três aspectos, falta falar do quarto aspecto. O quarto aspecto da primeira maior conversão, da primeira conversão maior, ela se dá pelo rompimento do mundo, né? Ou seja, eu percebo que aquilo que eu faço é pecado e eu não quero mais pecar. Eu não quero mais essa vida. Resumindo, exame de consciência. Exatamente. Resumindo, o profundo exame de consciência, né? A decisão de não querer mais pecar, a resolução Exatamente. de mudar. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais trair nosso Senhor. Eu não quero mais viver da comida dos porcos, né? Eu quero estar novamente junto do meu Pai. Então, o filho pródigo volta para casa, né? E então acontece a graça, né, da primeira confissão, da primeira contrição. Então, entra-se no castelo.
O estado de graça, meus irmãos, é a primeira morada. Né? Estar no estado de graça, se você está no estado de graça, você sabe que está pelo menos na primeira morada você está. Dentro do castelo você está. Eu lembro, né? eu lembro que eu fui muito louca na catequese que eu falei. Eu fui muito louca assim, né? Eu falei pros que iam receber a primeira Eucaristia, pros catequizandos. E eu falei, eles iam se confessar e eu falei assim que a alma deles ia brilhar depois que eles saíssem do confessionário. Sabe, uma luz bem brilhante, a alma de vocês vai ficar igual um cristal brilhando. Aí eles ficavam tudo, sério, tia? E eu, vai. Eu acho isso muito bonito, sabe? Até emocionante. Você vê que de Deus, o poder de Deus, de um estalar de dedos, transformar algo que outrora era trevas em algo que é luz agora. Então, a gente saiu das trevas. Dizer uma só palavra, né? Exatamente. E então, o castelo é iluminado. Ilumina-se o castelo, né? E a alma entra em si pela primeira vez, né? Então, meus irmãos, a primeira morada é essa beleza da graça santificante, essa beleza do começar a estar com Jesus, é essa beleza de começar a uma amizade, um trato de amizade com Deus, né? Mas nem tudo são rosas. Quem se converteu recentemente sabe que nem tudo é rosas, né? Por quê? Porque a alma, ela passou muito tempo longe da luz e muito próximo das feras, das bestas. E nós nos assemelhamos àquilo a qual nós convivemos, àquilo a qual nós amamos. Se eu convivo muito com a pessoa, eu começo a criar os hábitos daquela pessoa em mim. Então, se eu convivo muito com as feras e com as bestas, eu deixo muito de ser eu mesmo, né? Então, aqui na primeira morada, nós encontramos almas que querem amar a Deus, mas ainda estão muito envolvidas nas coisas do mundo. Muito envolvidas naquele negócio de eu vou ou não vou? Mal né? costume, Eu tipo fico assim, ou não né? fico? Né? Aí você pega aquela alma que não consegue se manter no estado de graça. Não consegue se manter no estado de graça, né? É aquela alma que cai, volta, cai, volta, cai, volta, cai, volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? É algo até psicológico, né? Porque você tá saindo da sua zona de conforto. Porque Exatamente. o seu conforto antes era estar ali naquele pecado. E aí você sai da sua zona de conforto. Exatamente. Né? Só que assim, esse sair da zona de conforto ainda não é a primeira morada. Eu vou ler aqui do livro, né? Do Frei Gabriel Santa Maria Madalena, como ele descreve, né? A primeira morada, para a gente ter uma ideia, né? As almas que habitam as primeiras moradas não estão bem adiantadas. Elas estão ainda impregnadas do espírito do mundo, mergulhadas em prazeres, inebriadas em suas honras e ambições, ou seja, muito de amor próprio, muito negócio de ter posses, muito esse negócio de ainda ter a recordação do pecado e ainda querer aquilo, né? Mas os sentidos e as potências, que são os vassalos da alma, não têm mais força natural com a qual Deus os tinha dotado, né? Ou seja, a alma está muito sentindo o peso dos seus pecados, né? E deve estar muito viciada, né? Eu lembro que quando eu assim, bem no começo, eu lembro que eu não sei se encaixa nesse parâmetro aí, mas eu lembro que eu tinha lembranças da minha vida antiga e eu lembrava só de coisas boas, tipo... Exatamente, é isso mesmo, bom. Exatamente, é isso. Você se converte, aí você pega e diz assim, aí tem momentos que você fica assim, poxa,
eu não posso mais fazer isso. Aí você fica aquele negócio. Mas era tão bom, né? Era tão bom. Por que eu não posso mais fazer isso? Até no momento que a pessoa até se revolta às vezes, né? E volta para fora do castelo porque não pode mais fazer aquilo, né? Como disse Santa Teresa aqui, né? Uma dualidade ali. Essas almas são facilmente vencidas, apesar dos seus desejos de não mais ofender a Deus e de suas mesmas boas obras. Ou seja, a alma, ela é como se fosse um viciado que está começando a largar seu vício. Começando a largar o pecado. Então, o que é que esse viciado faz? Esse viciado, ele não pode ver o objeto do seu vício, que ele corre atrás, né? Então, é essa a realidade, né? Você está na graça, mas você ainda está muito longe do centro, né? E outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês. Como a alma, né, fora do castelo, ela passou muito tempo convivendo com as bestas, quando ela entra no castelo, algumas bestas entram junto com ela, pregada nela, né? Então, assim, são o quê? São os vícios, né? Eu entro no estado de graça, mas ainda muito cheio de vícios, né? E tem gente que é assim, ela quer que a conversão aconteça em 10 minutos, em um mês. Fica assim, eu não aguento mais. Né? Que foi São Paulo que foi. Não é o Agostinho, não é o São Paulo que chega assim, puf, né? Estalou o dedo, foi santo. Não. Mas é o que? A alma. Tem gente que quer que a conversão aconteça em um ano. Mas eu digo assim, meu irmãozinho, eu sempre digo isso para as pessoas que vão me pedir conselho. Você passou 5 anos, 6 anos em pecado mortal. Você acha que um mês em estado de graça vai sanar todos os seus vícios? Não. Exatamente. É preciso que você entenda. Seja lógico, né? Entenda que você passou muito tempo em pecado e que você colha, né? Tipo assim, eu abraço as consequências disso. Eu não vou ficar reclamando porque tá difícil, porque eu fiz porque fosse difícil, né? Ou então as circunstâncias, tudo bem, mas ninguém peca contra a vontade, né? Ninguém peca contra a vontade. Então, assim, gente, essas são as primeiras moradas. É aquele estado de conversão meio tosco ainda, né? Que você ainda está com... muito rudimentar. Isso é muito perceptível, porque as pessoas que estão na primeira morada, elas pensam, às vezes, que conseguem progredir, abraçar quase as duas coisas, né? Não estou falando do pecado, estou falando do espírito do mundo. As pessoas pensam que conseguem abraçar o espírito do mundo e abraçar a Deus ao mesmo tempo. Então ainda possuem um coração dividido, né? Possuem um coração dividido entre seus gostos e prazeres e entre Deus, né? Ainda não conseguiram se decidir. Então, para essa pessoa, né, ela adentrar para a segunda morada, ela precisa de decisão. O que é que você quer da sua vida? Determinada determinação, né? Esses dois primeiros processos, entrar no castelo e ir para a segunda. Falou. Oi? A Erilane falou, determinada decisão. Determinação. É preciso dessa determinada determinação. Por quê? Isso. Porque você, meu querido, você tem que ver o que é que você quer da sua vida, né? Você quer Jesus? Você quer tudo? Ou você quer o efêmero e o passageiro, né? E aqui é algo muito, muito interessante. Por quê? Porque a vida interior, ela começa, propriamente dito, na segunda morada. Na segunda morada, nós temos o quê? Né? Nós temos a alma que se decidiu largar o pecado mortal e se decidiu ter uma vida moral de acordo com a moral católica. E então, essa vida moral, de acordo com a moral católica, faz com que a pessoa comece a amadurecer a sua consciência. E esse amadurecimento da consciência leva as pessoas a ter escrúpulos,
levam as pessoas a ter um vexame de querer fazer tudo, né? Eu me converti agora, eu quero fazer tudo por Jesus, né? Aquele fogo, né? Aquela labareda, né? Você vira uma labareda, mas é algo ainda muito fogo de palha. Queimando todo mundo. Mas ainda é algo muito fogo de palha, entendeu? É algo muito daquele momento, né? Então, é preciso ir perseverando A nessa questão do decisão. remorso também, né, Gerson? Da pessoa que demorou muito tempo e que teve a oportunidade de ter contato e não quis, e aí agora que conseguiu, que quis ter um contato, né? Uma experiência mesmo pessoal com o corpo místico de Cristo, aí fica naquele remorso. Por que eu não vivi isso antes? Por que eu não quis isso antes? Né? Eu perdi muito tempo da minha vida. Quantas coisas eu não já ofendi a Deus? Eu sou triste. E cai nesse negócio, né? E às vezes cai até nessa questão de que eu não consigo, né? Exatamente. Então... Que é uma tentação do demônio isso daí, né? Uma coisa muito forte que Santa Teresa ensina é que nessas segundas moradas, né? Essas segundas moradas, a alma, ela sofre. Por quê? Porque ela, pela primeira vez, isso é até emocionante de se falar, pela primeira vez a alma escuta a voz do seu Senhor, que a chama, né? Não é só um chamado de conversão só, agora é um chamado à perfeição. Pela primeira vez ela vê que ela é capaz de ser santa. E ela sofre, porque ela ainda não consegue fazer aquilo que ela quer fazer por Jesus. Exatamente. Então, é algo assim muito bonito, sabe? Porque você vê que a alma, ela começa a amar a Deus de uma forma muito mais profunda. E porque ela começa a amar a Deus de forma mais profunda, ela começa a sofrer, porque ela ainda não é capaz de corresponder. Entendeu? Outro ponto muito interessante nessas segundas moradas é que existe uma constância maior no estado de graça. A alma já não cai no pecado mortal como caía antes. E ela, tão habituada com o pecado mortal, começa a achar estranho. Que é isso? Como assim? Como assim? Eu estou há uma semana sem pecado mortal? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Né? Então, assim, a alma ela começa a querer procurar pecado, né? Para poder... É o agir de Deus, né? A gente ela começa da força de Deus na nossa alma. Exatamente. Ela começa a procurar pecado, né? Para poder se confessar. Não que ela não tenha, porque o pecado mortal ela ainda vai cair às vezes. Mas não é mais a mesma coisa, né? Não é mais a mesma coisa. E de antemão a gente já diz, né, a importância de ter sempre o mesmo confessor, porque eu lembro que comigo ajudou muito, né, nesses vícios. Eu tinha vergonha. Eu dizia, não posso próxima semana falar a mesma coisa. Aí isso até cria um estímulo para você lutar, né, pela essa perseverança da graça, né? Porque a questão da confissão é até essa questão de se humilhar, né? De você mesmo, nossa, eu não posso mais fazer isso com o nosso Senhor, né? Outro ponto, né, é que ali, nessa segunda morada, começa então a batalha espiritual. E a batalha espiritual, ela começa com o quê? Começam a aparecer pessoas, ocasiões, que te lembram a vida passada. Começam a aparecer coisas que fazem com que você se recorde dos prazeres passados. E o demônio, ele começa a colocar coisas que vai tentar te desanimar, vai tentar te seduzir para voltar à lama do pecado, né? E às vezes a gente cai, né? Às vezes a gente cai. Por quê? Porque às vezes a gente não percebe o quanto ele é astuto.
E o quanto esse mundo, o espírito desse mundo, ele é inimigo do nosso Senhor. Às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente deixa, como eu posso dizer, a gente se faz de besta, né? Se Porque engana. uma das grandes coisas que o demônio quer é que ele passe despercebido. Como se ele não existisse, né? A Como gente se ele ama fosse... se enganar. Exatamente. A Mas gente nunca ama se se enganar. esqueçam. Nunca se esqueçam. Quem peca somos nós. A decisão sempre parte de nós. O demônio não pode vir e chegar lá, olha, tu vai pecar agora. Não. Ele apresenta a ocasião. E eu, deliberadamente, escolho pecar. Engraçado Certo? tu me falar isso, que ontem meu esposo, ele falou isso pra mim. Ele disse assim, você acha que você vai culpar o demônio pelo seu pecado? Ele não é culpado pelo seu pecado, o demônio. A culpada é você que escolhe pecar, né? Exatamente. Então, foi uma conversa que a gente teve sobre espiritualidade e tudo. E eu nunca tinha pensado nisso, porque eu pensava que o culpado realmente era o demônio, mas ele dá os meios, né? E é eu que escolho. Aqui é muito legal, porque nessa segunda morada a pessoa está apaixonada pela moral católica, apaixonada pela doutrina da igreja. A pessoa quer viver aqui. Ela pode até não conseguir, mas ela quer viver. Entende? Então, assim, essa segunda morada, ela também é caracterizada pela oração mais meditativa. Pela oração mais... a oração da primeira morada, né? Ela é mais vocal. Essa segunda morada, ela começa a se tornar algo mais meditativo. Começa a se adentrar mais na realidade, né? Do amor. Começa a se adentrar mais na realidade. Então, o que é preciso para adentrar na terceira morada? Para adentrar na terceira morada, né, é preciso perseverança. É preciso largar a inconstância e ter uma vida decidida por Deus, por Jesus Cristo. Né? Então, vamos lá. Vamos para as terceiras moradas, né? Uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui. Eu estou dando classificações, mas entendam. Cada alma é cada alma. Tem almas que nem passam por esses períodos. Tem almas que vão direto para a terceira morada. Tem almas que vão... Sabe que tem pouco tempo e praticamente parecem um foguete indo ao encontro do seu Senhor. A gente vê isso na vida de um São Domingos Sávio, por exemplo. De uma Santa Teresinha. De um Carlo Acutis. Né? É que eu estava vendo, né, estudando as moradas hoje, e eu fiquei me perguntando, meu Deus, será possível que esse menino morreu na sétima morada? Porque eu vi algumas coisas e eu... Que pode, né? Uma alma que Nosso Senhor... Deus é tão fantástico, né? Assim, eu acredito que é uma alma que Nosso Senhor mandou para ensinar mesmo, né? A juventude. Com o simples, né? E uma coisa que é muito interessante, quando eu chegar na sétima morada eu falo dele. Eita! Eu vou começar a chorar aqui, eu não quero começar a chorar agora, não, só no final. Uma coisa muito interessante, né? As terceiras moradas, é que essas almas, elas já estão entrando na via mística. É o limiar da via mística, né? Eu ainda estou na via ascética, né? No caminho mais ascético de purgar os meus pecados, mas o pecado mortal já se apresenta de forma muito extraordinária. Quase nunca eu peco mortalmente, nunca mais. É uma coisa quase nunca, né? Acabou. É uma coisa que a alma começa a lutar agora contra o pecado venial. Ela começa a lutar agora contra aquilo que nas primeiras e segundas moradas ela achava que era de pouca importância. Ela percebeu que o pecado é sempre mal, seja ele pequeno ou ruim. Porque tem pessoas que é assim, meu Deus, será que eu pequei mortalmente? A pessoa pega e diz assim, não, cara, isso é pecado venial. Aí a pessoa, que bom. Não, que bom não. Que bom nada, né? Nada de bom. Os passinhos pequenos, né? O venial é os passinhos Exatamente. pequenos que a gente dá pro precipício, né?
Quanto mais pecados veniais eu acumular, mais indiferente ao amor de nosso Senhor eu vou ter, você, né? E não é isso que nosso Senhor quer de nós. Nosso Senhor não quer que nós sejamos indiferentes ao seu amor, né? Então vamos lá. A alma, portanto, encontra-se no limiar da via mística, onde se inicia um profundo ardor apostólico. Assim, a alma ela começa a querer salvar almas. Quero salvar almas, eu quero ter algum apostolado. Só que a alma ainda não... Vitória tá saindo muito som aí do exterior. Não tá interrompendo, não. Pode continuar. É porque tá passando a carreata Campanha aqui política. Aqui também acabou de passar. Então, o que ocorre, né? A alma começa a ter esse ardor apostólico, né? Quer que as pessoas bebam dessa água, né? Exatamente. Ela quer fazer com que o Senhor seja conhecido. Só que ela ainda era muito incapaz. Né? Ela é muito incapaz. Mas o apostolado para essas almas é bom, mas pode ser até perigoso. Se ela pensar que pode salvar todo mundo. Se ela pensar que ela só com o apostolado pode entregar-se a Deus. Entendeu? Aí você pega e entra no ativismo espiritual. E isso é perigoso. Isso não é desejável. Né? Outro ponto aqui que eu quero ressaltar, que aqui inicia-se o começo da noite escura dos sentidos. Que é quando a alma começa, Deus começa a desapegar a alma das criaturas e de todo o criado. Né? É a purificação, como eu posso dizer, algo mais natural. Pode vir por meio de alguma tristeza muito grande. Pode vir por meio da perda de um ente querido. Por meio de dificuldades familiares. Pode vir por meio de uma grande desolação. De uma decepção. Exatamente. E Deus vai fazer... Ele não vai enviando isso porque ele gosta de ver a alma triste. Mas é porque nós somos tão apegados às coisas do mundo que o nosso coração é dividido. E não dá para ser dividido. Ou eu amo ou eu amo Deus, ou eu amo as criaturas. Eu preciso amar a Deus para amar as criaturas em Deus. Eu não posso amar as duas coisas separadas. Né? Em Deus não há separação. Deus é simples. Ele quer transformar o nosso coração em um coração simples. Uma monja, né, no História de uma Alma, Santa Teresinha, ela diz, né, que tem uma monja que ela diz que de todas as almas daquele Carmelo, ela era a que tinha a alma mais simples. Né, que é o quê? A alma mais... como se fosse a alma mais... que não houvesse duplicidade. Mas apenas um foco, que era amar a Jesus. Né? Então... E todos os santos passam por isso, né, Gerson? Às vezes as pessoas se enganam que Santa Teresinha do Menino Jesus, ela não sofreu porque ela fazia não fazia, né, grandes sacrifícios. As pessoas pensam, Santa Teresinha não sofreu, não foi muito bom e tal, mas não foi bem assim, ela sofreu bastante, né? Quem disse que Santa Teresinha não sofreu, nunca leu nada de Santa Teresinha. Aquele devoto, falso devoto de Santa Teresinha. Tem porque muitos, as pessoas têm essa impressão, né, que como ela foi para essa via mais de transformar o ordinário em extraordinário, pensam que ela não teve muito esforço, né? Tipo assim, as pessoas têm esse pensamento ainda. Iludidas, né? Iludidas. Nunca conheceram Santa Teresinha. Eu até recomendo quem tem essa mentalidade, dar uma olhada no vídeo, né, que a gente postou no canal sobre a devoção à Sagrada Face de Santa Teresinha. Ali você vê Santa Teresinha unida à cruz de Jesus. Né? Aqui nós estamos falando da francesa, tá? Não é da espanhola. A grande Santa Teresa de Ávila, né? Santa Teresa de Jesus. Então, para passar, né, dessa terceira morada para essa quarta morada, a alma precisa de generosidade.
Por que, Gerson? Ela já não é mais ela já não é tão avançada, tão, como eu posso dizer, tão amadurecida já depois de ter passado pela primeira e pela segunda morada? Mas Santa Teresa diz que essa alma ela anda a passos de galinha. Sim, passos de galinha. Exatamente. Por quê? Porque ela anda muito devagarzinho. Santa Teresa diz, não tenha medo, que essas almas não vão se matar na penitência, não vão se matar na mortificação. Né? É aquele negócio de, eu vou, mas eu ainda quero manter-me na minha zona de conforto. Né? É a segunda zona de conforto, né? Que é aquela zona de conforto em que a alma não quer, ela quer seguir a Jesus, mas ela não quer sofrer. É a alma iludida. Né? Eu quero seguir Jesus, mas eu não quero sofrer, não, meu filho. Se a alma não se decidir, e se ela não, como eu posso dizer, se ela não se decidir se oferecer a Jesus, ela nunca vai para frente. E na vida espiritual é assim, ou você vai para frente ou você vai para trás, não tem como você ficar parado. Entendeu? Ou você vai para frente ou você vai para trás. Das duas, uma. Estagna também ou não? Não. O que pode acontecer é você virar o anão. Sabe o que é uma pessoa que é raquítica? Porque o seu período de crescimento foi interrompido pela má nutrição. É exatamente o perigo. É exatamente o perigo dessas almas, né? De elas se tornarem raquíticas, porque Deus quer que elas sejam almas que alcancem o mais alto céu. Só que elas querem voar como galinhas. Aí você não dá, né, meu filho? Né? Aí não dá, porque galinha não voa, né? E se ela voa, ela dá um salto alto, né? Ela pula lá com as asas dela, mas ela não... Não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum, né? Então, assim, ou nós começamos a nos tornar mais generosos, ou nós acabamos nos tornando pessoas medíocres. E isso é o perigo de não progredir na vida de oração, se tornar medíocre. Aqui a alma começa a ter uma oração mais afetiva. Né? A oração afetiva que é o quê? É uma meditação da verdade de forma que Deus ele toca a alma e a alma consegue com a maior facilidade rezar, mas ela ainda precisa se esforçar muito, né? É um esforço ainda pessoal, mas é um esforço, como eu posso dizer, que não é um esforço infuso, não é um esforço tão grande assim, do ponto de vista que a alma, ela fecha os olhos, se ajoelha, passa alguns minutos meditando uma realidade e aquilo já começa, né? De forma mais natural. Porque você sabe que a prática leva à perfeição. Então a prática da oração vai levar você à perfeição, né? As quartas moradas, aqui vai ser mais rápido, né? Que a gente vai falar sobre a via mística. Se for para falar para a via mística, de forma muito específica, vai ficar algo muito, como eu posso dizer, enfadonho, né? Porque é muita coisa, né? São 22 capítulos, eu não vou falar de 22 capítulos, né? A gente tem 17 minutos ainda, né? E agradeço pelas 12 pessoas que estiveram aqui, né? Acompanhando nós desde o começo, que eu vou falar dessas vias místicas, eu não vou decepcionar você, mas mesmo assim é assunto também para próximas formações, se for do interesse, né, de vocês. Vamos lá. As quartas moradas, né, a alma já está lá, né, sofrendo bastante pela noite dos sentidos, né, e ela começa a adentrar, depois da saída das noites dos sentidos, na via mística. E começa a botar uma fonte interior. Essa fonte interior é a oração infusa.
Essa oração infusa, na Santa Teresa, ela faz uma comparação perfeita. Né? Ela diz assim: tem uma fonte que é encanada e uma fonte natural. A fonte encanada, ela precisa de todo um esforço para poder chegar até a pessoa que está querendo beber dela. E a fonte natural, ela só brota. Ela só brota do chão. Então aqui a gente vê o quê? O que acontece? A gente percebe que existe essa fonte natural. É como se você estivesse comparando um regador a molhar uma plantação e a água da chuva. É algo natural, simplesmente vem. E a oração às vezes é assim, ó. A oração infusa simplesmente vem. E a alma pega, em um estalar de dedos, está recolhida no seu Senhor. Né? Eu já falei disso na live passada, né? Sobre a oração, né? Esses dois graus de oração, né? Que é o de recolhimento adquirido, né? E a oração de quietude. Então a gente tem aqui esses dois períodos. Esse período dessas quartas moradas, em que a alma, ela começa a agir assim, né? Começa a se tornar mais mística. E então na quinta morada, assim, é interessante você perceber que o quê? Na quarta morada, a alma dificilmente a alma peca mortalmente, venialmente. E na quinta morada, a alma já não peca mais venialmente de forma deliberada. Não existe mais pecado mortal venial deliberado, né? O que acontece é pecados veniais não deliberados, né? Então ocorre, né? A morte, a quinta morada, ocorre a morte do bicho da seda. Isso aqui é lindo, 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 lindo. Por quê? Porque Santa Teresa, ela diz que nós somos como se fosse lagartas. E essa lagarta, ela faz o casulo, né? E então do casulo nasce uma borboleta branca. Essa borboleta branca que representa as nossas vestes batismais, né? Vai sim, Lucas. Essa borboleta branca que representa as nossas vestes batismais. Que representa o quê? Representa que a alma já está numa união com o seu Jesus, com o seu Senhor. Certo? Então aqui, perdão pelo som, pessoal. Época de eleição é assim, o mundo fica doido. Então, claramente, o homem velho, né? Quanto querem interromper nossa live? Exatamente. Claramente. A gente vê o homem velho morrendo. E o homem novo vitorioso. Bendito seja Deus. Porque na quinta morada ocorre a morte do orgulho. Né? Meta. A morte do homem velho. Isso é de uma beleza muito grande, porque você percebe que até aqui, daquela alma tosca que a gente começou a falar, antes e fora do castelo, Deus fez uma alma branca como a neve. Uma borboleta branca que é capaz de voar e beber do néctar da flor, da mais bela flor, do lírio, que é Jesus. Né? Muito incrível, muito, muito incrível. Aí, o que acontece, né? A oração dessa alma na quinta morada é como se fosse a respiração dela. Ela respira a oração. Ela respira o amor ao seu Senhor. Ela respira Jesus. Né?
as sextas moradas. Tu diz como assim, Gerson, assim, na questão de tudo que faz, entrega a Deus? Tudo que ela faz é por Jesus. Tudo. Em tudo ela tem Jesus no seu coração. É como se ela tivesse namorada por Jesus. Entendeu? Então, quando você está namorando, você constantemente você tem a imagem da pessoa que você namora na sua cabeça. Porque você ama aquela pessoa, você quer dar presentes para aquela pessoa, você quer viver junto com aquela pessoa. Entendeu? Isso é a quinta morada. Na sexta morada, a gente tem o crisol do amor, né? Ou seja, o amor ele se torna mais radiante. Por quê? Porque nós adentramos nos esponsais, no noivado. Já não é só um simples namoro, é uma certeza de que Deus irá elevar a alma para o matrimônio espiritual, né? E a alma, ela nessas fases, nessa sexta morada, ela não comete sequer uma imperfeição deliberada, né? É um negócio assim fascinante, fascinante. Quebra aquele conceito de que não existe, tipo assim, ninguém é perfeito, né? Sim, exatamente. Tem pessoas que já são. Dá-se início os esponsais místicos. É o período estático. Período estático por quê? Porque, como eu falei, a alma está ela já não é mais não é só um compromisso de namoro, mas ainda não é um matrimônio. Então a alma está no meio. Está na fase do meio. E essa fase do meio, constitui de uma preparação para aquilo que é a sétima morada. Então a alma, ela começa a se preparar, né? Deus começa a preparar a alma, enviando, né, fenômenos místicos, enviando, né, um desejo profundo de estar com Ele no céu, que é a outra realidade, que é a tensão escatológica, que a alma fica esperando a vinda do seu Senhor, né? Aqui você vê aquele poema de Santa Faustina, muito belo, né? Que é aquela espera no Senhor, né? Não sei, Senhor, a hora em que vireis, né? Então, velo sem cessar, fico atenta, como a vossa esposa eleita. Vocês se recordam, Vitória, que tem as noivas que estão à espera do esposo? Sim. Exatamente. Elas já são noivas e estão só esperando o seu esposo vir para que ocorra o matrimônio. Me recordei das mulheres prudentes, né? Das virgens prudentes. Das virgens exatamente. Prudentes. Jesus, nessa quinta morada, né, na quinta morada, Jesus, ele olhava para a alma e a alma olhava para Jesus como namorados se olham. Na sexta morada, Jesus já pega a alma pela mão, né? Ele pega a alma pela mão e começa a passear com a alma no jardim. Gente, né? Do céu. E então ele mostra todas as delícias que esperam por ela no matrimônio espiritual. Todas as delícias ocorre a noite do Espírito. Jesus, como dizia Santa Teresinha, é o esposo de sangue. E ele começa a última purificação, que é a purificação da fé. Jesus quer que a alma escolha a ele, apesar do abandono. Né? É muito parecido com o que Abraão sentiu ao subir aquele monte para sacrificar Isaac. Entendeu? É como se Jesus tivesse abandonado as suas promessas. É aquilo que Jesus sentiu na cruz. A sensação de abandono. É aquilo que Nossa Senhora sentiu na cruz, diante do seu filho crucificado. É uma dor que se assemelha à dor do purgatório. É o purgatório na terra. Jesus purga a alma para que ela não mais vá para o purgatório. Né?
ela vai direto para o céu. E essa noite escura do espírito é uma dor muito profunda, né? Santa Teresinha diz: antes eu via Jesus como um sol radiante, e agora parece que foi feito um muro entre eu e ele. E um exemplo de Santa Teresa d'Ávila, Gerson? Às vezes me veio a tentação agora, nessa última morada. Gerson, só para te perguntar, na Santa Teresa d'Ávila, não sei se tu já disse isso, mas a noite escura dela, qual seria? Eu não soube ainda identificar a noite escura de Santa Teresa, por quê? Porque a gente tem um espaço do livro da vida de 13 anos, entendeu? Entre o livro da vida e o castelo. O castelo, ele já mostra Santa Teresa na sétima morada. Mas eu acredito que a sétima morada de Santa Teresa ocorreu no período das fundações, no período da grande perseguição do Carmelo, descalço, né? Eu precisaria comprar o livro com a biografia dela para poder entender melhor quando foi que ocorreu a passagem da sexta para a sétima. E eu lembro, só antes de tu concluir, de Santa Teresa de Calcutá, que passou anos, né? Exatamente, ela passou anos da sexta para a sétima. Mas assim, essa noite escura do espírito, ela pode permanecer até na sétima morada. Por quê? A gente só tem 4 minutos. Depois a gente pode fazer outra live, uma terceira live só para perguntas e respostas. Agora não me veio à mente, mas essa realidade da noite escura do espírito, ela pode permanecer até o final da vida da pessoa. Porque Deus, ele dá, né, até a pessoa, ao último momento, para que ela não mais purifique a si mesma, mas purifique aos outros, né? Ela sirva de expiação pelos pecados dos outros, né? Então, meus irmãos, a sétima morada. O matrimônio espiritual, a união plena das vontades, a configuração com Cristo crucificado, a visão intelectual de Cristo que habita a alma. A alma, ela tem uma visão intelectual. Ela sabe, como se ela pudesse ver Jesus habitando na sua alma, né? É a Santíssima Trindade. E aqui é a união transformativa. A alma já é toda de Jesus. Não é só Teresa de Jesus, né? Ela é Jesus de Teresa e Teresa de Jesus. Aí, meu irmão, algumas almas dessas, elas recebem a graça de ter a certeza que irão para o céu. E aqui, nesses 2 últimos minutos, eu posso citar o exemplo São Domingos Sávio, São Luís Gonzaga, mas Carlo Acutis. Eu não sei se ele estava na sétima morada, eu não sou capaz de fazer esse exame, mas ele sabia. Ele sabia que estava destinado a morrer. Ele sabia que tinha pouco tempo. E quando soube que estava doente, ele disse: eu vou oferecer meu sofrimento pela igreja e pelo Santo Padre, para que eu possa ir direto para o purgatório. Não, direto para o céu. Sem ter que passar pelo purgatório. Meu irmão, isso é a sétima morada. Já tá lá. Entendeu? Né? Então, assim, eu não duvido que é essa alma predestinada, essa alma eleita por Nosso Senhor. Tem a caixinha de perguntas aqui, ó. Vocês podem mandar uma perguntinha que aí o Gerson só olha. Você tem alguma dúvida, Vitória? Não, a minha única dúvida no momento era uma dúvida que você esclarecesse, que um rapaz perguntou se essa ausência do sol é a mesma coisa de deserto espiritual. E aí eu perguntei, depende do que você entende por deserto exatamente. espiritual. Porque assim, a aridez espiritual, ela acontece em todos os momentos da vida espiritual, né? É algo que ela pode ocorrer por infidelidade da nossa parte,
ou porque Nosso Senhor enviou ela para nós, né? Ou então até por questões naturais, fisiológicas, psicológicas, etc, etc, né? Então, assim, essa aridez espiritual, aqui, ela tem uma origem sobrenatural. Então, ela é bem mais pesada que uma aridez espiritual causada por alguma infidelidade da nossa parte, ou então por algum problema, entendeu? Pessoal Porque nosso. às vezes, né, a aridez, se você for analisar bem, é nada mais do que uma preguiça. Muitas vezes. Sim, algumas vezes sim, como eu falei, pela infidelidade da nossa parte. Isso. Só que aqui a gente encontra, na noite escura, almas que passam por essa aridez e não deixam de fazer nada que estavam fazendo porque estão passando por essa aridez. Entendeu? Então a aridez que ela é sobrenatural, ela não influencia de forma negativa na vida interior, como se ela não pudesse, mas como se a alma deixasse de fazer as coisas porque não sente as coisas. Entendeu? Isso daí, essa consolação, desapego das consolações, Jesus já tirou na noite escura dos sentidos. Entendeu? Entendi. A Paula me pediu para eu continuar falando do Carlo. Eu queria dizer para vocês que a gente vai ter uma formação sobre o Carlo, né? Em novembro ou então em outubro. Eu e o meu amigo Iago Nicolas, a gente vai falar sobre o Carlo Acutis, né? Sobre a vida dele. E vou logo aí se preparando porque vai ser muito emocionante. Porque o pequeno Carlo, ele é uma alma muito bela. Simples. É uma alma que me recorda muito a alma de Teresinha. Porque é uma alma simples, né? Uma alma simples que Deus... A gente percebe quando Deus envia os santos para os seus templos, né? Cada santo, como diz Chesterton, é o remédio para o tempo em que ele vive. Carlo Acutis, ele é o remédio para a nossa juventude, e não só para a nossa juventude, mas para todos nós. Todos nós. Porque é uma alma que cativou. Cativou os idosos, os adultos, os jovens, as crianças. Por quê? Porque é a alma próxima de nós. Né? Então... E quanto... eu só queria ressaltar, assim, que quanto o amor de Deus por nós, por mandar pessoas, né, por mandar grandes santos de diferentes realidades, de diferentes formas de conversão, né, para que a gente tenha esse apoio espiritual. O que seria de nós, católicos, sem a vida dos santos, né? Sem esses exemplos. Olha uma Santa Teresa d'Ávila que depois de 20 anos foi que disse que se realmente conseguiu viver uma vida, né, de oração. Um Santo Agostinho que demorou tanto, né, para conhecer a igreja e se tornou um grande santo da doutrina católica, né? E você vê um Carlo, um menino tão jovem que pode ser exemplo para os nossos futuros, né? De que é lindo, né, a questão do exemplo da conversão, de uma vida que veio de pecado. Mas mais lindo ainda é uma vida que começou na graça, né? Que continuou, que foi até o fim, né? Sem se perder, né? Então, é muito lindo a igreja, é muito lindo. Uma coisa, né? Que o comentador do Castelo Interior fala, né, das obras completas, e que o bispo, que o cardeal que fez celebrou a missa de beatificação do Carlo, é que a fé não nos afasta do mundo, mas pelo contrário, nos faz adentrar de forma mais profunda nele, porque nós compreendemos a criação com o olhar do nosso Criador, entendeu? Não é mais com o olhar do pecado que a gente vê as coisas, mas com o olhar de Deus. Enfim, meus irmãos, olha isso, uma coisa que eu... Gerson, pergunta na caixinha. Tem tipo um pontinho de interrogação, olha se tem alguma coisa. Aí tu aqui. vai... Não, tem não. Agora eu queria só terminar e dizer assim, essa formação,
do Castelo Interior, ela não é para você ficar se perguntando onde é que eu estou, qual morada eu estou, qual morada eu estou. Não. Uma pessoa que faz essa pergunta constantemente, ela provavelmente está na primeira morada. Ou na segunda. Porque uma alma, quanto menos progredida ela está, mais progredida ela pensa que está. E quanto mais progredida ela está, menos progredida ela pensa que está. Entendeu? Então a alma, quando ela está progredida, ela é uma alma humilde. Então ela não fica pensando, eu estou na sétima morada. Não, quando a alma está progredida, ela sempre vê a sua miséria antes de ver a sua virtude. É como o santo Davi diz nos Salmos, né? O meu pecado está sempre à minha frente. Né? Então, assim, não nos iludamos. Não vamos nos dar, dizer que nós somos mais do que aquilo que nós somos. A humildade é andar na verdade, como diz Santa Teresa de Jesus. Né? Uma vez, dando essa formação sobre o Castelo Interior, uma moça disse assim, né? Que a vida espiritual se baseava em sofrimento, mas não é isso. É como diz Santa Teresa de Ávila. É justo que muito custe, o que muito vale. Isso é outra coisa. Você não pode entregar-se a Deus se você não se tem. E a purificação é para que você seja senhor da sua vida, para que sendo o senhor da sua vida, você possa se entregar a Jesus completamente. Eu preciso me ter para que eu possa me doar. Né? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Outra coisa que eu queria dizer. É preciso determinação. Do começo ao fim. Sem isso, nada acontece. É preciso decidir-se por Jesus. Decidir-se. Meus irmãos, não é um caminho fácil. Mas é o caminho que vale a pena ser trilhado. Né? Quero terminar essa formação com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É algo que não consegue passar pela nossa cabeça, pelos nossos sentidos. Aquilo que Deus tem preparado para nós. A cruz pode vir hoje, mas o hoje passa. E o céu é eterno. Amém. Deus abençoe, amém, meus irmãos. Obrigado por ter estado conosco até agora, né? Foram 3 lives, eu nunca pensei que ia demorar tanto, mas se for para ser supérfluo, é melhor nem falar sobre esse assunto. Né? Então, assim, Deus abençoe você. Se decida por Deus. Busque os santos. Busque conhecer Teresa. Primeiro pelos livros que falam dela. Depois, pelas suas próprias obras. Porque, como diz o padre Antônio Roy Marinho, nenhum livro que explica Teresa é capaz de explicá-la plenamente. Porque Teresa é um tesouro de Jesus. Que quanto mais você lê, mais... Mas você não sabe. Mas, como eu posso dizer, mais... vontade dá. Não, mais maravilhado você fica. Porque é um tesouro de Jesus. Ela sempre seus comentadores comparam ela com Santo Tomás de Aquino. Porque Santo Tomás é o doutor comum. E Santa Teresa ela era a doutora comum da oração. Né? Ela amou. Apesar de ter um temperamento inconstante, ela tomou como lema da sua vida a determinada determinação. E seguiu, determinada por Cristo. Por aquele que ela tanto amava. E o louvor, né? O louvor a Deus
por cada palavra que ela diz, eu lembro que em muitos momentos da minha vida, eu lembro, né, da frase, do texto que ela fala, né, que é a paciência tudo alcança. Né? Exatamente. Deus não muda, só Deus exatamente. basta. Eu quero terminar. Eu disse que ia terminar, né? Mas eu vou terminar agora. Né? Quero terminar com esse hino das laudes. Lindo! Né? É o das laudes de hoje de manhã. Lindo demais. Que é sobre a vida de Teresa, né? Agora eu choro. Deixando os teus pais, Teresa, quisestes aos mouros pregar, trazê-los todos ao Cristo, ou teu sangue derramar. Pena, porém, mais suave, o esposo a ti reservou. Tombares de amor ferida, ao dardo que te enviou. Acende, pois, as nossas almas, na chama do eterno amor. Jamais vejamos do inferno o fogo devorador. Louvamos contigo ao Filho, que ao Trino Deus nos conduz. Ele é o Jesus de Teresa. Tu, Teresa de Jesus. Salve Maria, meus irmãos. Deus Salve abençoe. Maria. Possamos ser todos de convite. Jesus, assim como Teresa é. Obrigado, Amém. Vitória. Obrigado. Deus abençoe, viu? Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos.